O que é Eucaristia? O que aconteceria se você fizesse às pessoas a seguinte oferta? Quem pular em uma perna por uma hora irá receber $100. Sem dúvida, haveria algumas pessoas que se inscreveriam para esse desafio. Se você aumentasse a recompensa para $1.000, certamente mais competidores iriam aparecer. E se você aumentasse a aposta para $100.000, então ficaria lotado. Agora, o que você acha que aconteceria se você oferecesse mais ainda do que 100 mil? E vamos dizer que as pessoas nem precisariam pular em uma perna para receber. O que aconteceria? Na Santa Missa, nos é oferecida a Sagrada Comunhão. E a Sagrada Comunhão vale mais do que muitos baldes cheios de ouro, porque o próprio Cristo está presente na Sagrada Comunhão, tornando-a acima de qualquer preço, infinitamente preciosa, e sem precisar pular em uma só perna. Portanto, se há um monte de lugares vazios nas igrejas nos dias de hoje, então, obviamente, é porque muitos católicos não têm nenhuma ideia do que a Sagrada Comunhão é na verdade. Eles não têm ideia do que estão perdendo. Então, o que é a Sagrada Comunhão? Na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho e falou as palavras: "Esse é o meu corpo, e este é o meu sangue." Ele não disse que isso era para ser entendido apenas simbolicamente, mas que aqui temos verdadeiramente o seu corpo e sangue. O Evangelho de João, capítulo 6, deixa isso muito claro. Agora, Jesus instruiu os apóstolos em fazer isso em memória dele. E é isso o que a igreja faz até hoje. Na Santa Missa, as oferendas de pão e vinho são transformados no altar. A Sagrada Eucaristia, como são chamadas as oferendas após a consagração, se parecem ainda com o pão e o vinho. Possuem o mesmo gosto, mas não são mais pão e vinho. Eles têm a aparência dessas coisas, mas através da consagração, eles se tornaram verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. As aparências, o que é chamado de espécie, permanecem as mesmas, mas o que é a substância é alterada. Devido a isso, a transformação que ocorre na missa é chamada de transubstanciação. E a presença de Jesus sob as espécies do pão e do vinho é chamada de presença real. Essa presença de Jesus é verdadeira e real, mas o seu modo difere da presença de outras coisas materiais. Se você dividir as coisas materiais, por exemplo, pão, na metade, então você tem uma metade na esquerda e a outra metade na direita. Mas se você quebrar a hóstia em duas partes, você não dividiu Jesus, mas apenas a forma exterior. Porque Jesus, como dissemos antes, está verdadeiramente presente na Eucaristia, mas não da maneira como as coisas materiais agem. Ao contrário, ele está realmente e totalmente presente em cada parte, até nas menores partículas. E, portanto, ele pode também estar presente ao mesmo tempo em todo o mundo, em cada missa. A presença real que Cristo nos deixou nesse sacramento é um grande presente. Ele não precisava fazer isso, mas, em dar-se a nós sob a aparência de algo para comer e beber, ele nos mostra que ele é o único que verdadeiramente nos alimenta, fortalece a nossa alma e nos dá o crescimento. Não vale mais do que muitos baldes cheios de ouro, porque o próprio Cristo está presente na Sagrada Comunhão, tornando-a acima de qualquer preço, infinitamente preciosa, e sem precisar pular em uma só perna. Portanto, se há um monte de lugares vazios nas igrejas nos dias de hoje, então, obviamente, é porque muitos católicos não têm nenhuma ideia do que a Sagrada Comunhão é na verdade. Eles não têm ideia do que estão perdendo. Então, o que é a Sagrada Comunhão? Na última ceia, Jesus tomou o pão e o vinho e falou as palavras: "Esse é o meu corpo, e este é o meu sangue."
Ele não disse que isso era para ser entendido apenas simbolicamente, mas que aqui temos verdadeiramente o seu corpo e sangue. O Evangelho de João, capítulo 6, deixa isso muito claro. Agora, Jesus instruiu os apóstolos em fazer isso em memória dele. E é isso o que a igreja faz até hoje. Na Santa Missa, as oferendas de pão e vinho são transformados no altar. A Sagrada Eucaristia, como são chamadas as oferendas após a consagração, se parecem ainda com o pão e o vinho. Possuem o mesmo gosto, mas não são mais pão e vinho. Eles têm a aparência dessas coisas, mas através da consagração, eles se tornaram verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. As aparências, o que é chamado de espécie, permanecem as mesmas, mas o que é a substância é alterada. Devido a isso, a transformação que ocorre na missa é chamada de transubstanciação. E a presença de Jesus sob as espécies do pão e do vinho é chamada de presença real. Essa presença de Jesus é verdadeira e real, mas o seu modo difere da presença de outras coisas materiais. Se você dividir as coisas materiais, por exemplo, pão, na metade, então você tem uma metade na esquerda e a outra metade na direita. Mas se você quebrar a hóstia em duas partes, você não dividiu Jesus, mas apenas a forma exterior. Porque Jesus, como dissemos antes, está verdadeiramente presente na Eucaristia, mas não da maneira como as coisas materiais agem. Ao contrário, ele está realmente e totalmente presente em cada parte, até nas menores partículas. E, portanto, ele pode também estar presente ao mesmo tempo em todo o mundo, em cada missa. A presença real que Cristo nos deixou nesse sacramento é um grande presente.